Menina humilde limpa escritório de rico, mas o que ele descobre a deixa emocionada. Júlia sempre sonhou com um mundo diferente. Filha de imigrantes nordestinos, sua vida era uma luta diária entre a escassez e a esperança. Ela acordava antes do sol nascer, pegava o ônibus lotado e ia trabalhar em um escritório opulento no coração de São Paulo. O lugar exibia um luxo que a deixava fascinada. Mesas de vidro, cadeiras de couro e uma vista deslumbrante da cidade. Mas para ela, tudo aquilo era um sonho distante, enquanto seus pés ficavam sujos no chão frio do edifício. Ela limpava cada canto, observando o andar dos executivos, e não conseguia deixar de imaginar como seria se tivesse uma vida ligada àquelas pessoas. E entre um espanador e outro, seu coração pulsava por um amor platônico. Ricardo, o empresário que parecia tão seguro, tão fechado. Ele era o tipo de homem que parecia não se importar com nada. Seus olhos azuis, ocultando segredos profundos. Um dia, enquanto organizava uma prateleira empoeirada, Júlia se deparou com uma pasta velha e empoeirada. Curiosa, puxou-a e se viu diante de documentos desgastados e fotos desbotadas, espiando entre as páginas. A realidade a atingiu como um raio. O que encontrou a deixou sem palavras. Um escândalo envolvendo Ricardo. Um escândalo que destruiu sua vida e desgraçou quem ele mais amava. As palavras traição, perda e ruína saltavam das folhas, fazendo seu coração acelerar. E, agora, como lidar com isso? A pasta continha detalhes que poderiam mudar tudo. A vida de Ricardo, a imagem dele, seus princípios. Júlia estava paralisada. Seu estômago revirava enquanto um dilema se desenrolava dentro dela. Devia contar a verdade a ele, a pessoa que simbolizava tudo o que desejava? Ou guardaria o segredo e seguiria sua vida simples, mas tranquila? A atmosfera no escritório parecia mais densa naquele dia. Os risos e conversas dos colegas ecoavam. Mas Júlia só conseguia ouvir o som da sua própria respiração, apressada e irregular. Cada passo que dava a levava mais perto da sala de Ricardo, onde ele trabalhava em silêncio, completamente alheio ao turbilhão que havia entrado em sua vida. Ela decidiu que precisava falar com ele. A tensão entre eles estava palpável, e as interações antes breves estavam se transformando em olhares prolongados. Quando entrava na sala dele, as palavras balançavam em sua mente, mas o impacto da descoberta se apossou dela. O que deveria dizer? As memórias da traição, que causou tantas lágrimas e dor, também estavam ligadas a um homem que, por fora, parecia tão forte. E se ao contar a verdade, ela causasse mais dor a ele? As perguntas martelavam. É preciso enfrentar o passado para seguir em frente? Será que o perdão seria capaz de curar feridas tão profundas? A sala estava em silêncio. O momento era tenso, e o olhar de Ricardo penetrava suas defesas, buscando algo além de sua aparência humilde. O palpite de que talvez, apenas talvez, ele percebesse a verdade em seus olhos. O coração dela disparava. Um passo à frente, e o destino poderia mudar para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Júlia acelerava enquanto ela encarava Ricardo. O que diria? Qual seria a reação dele ao ouvir a verdade? Mas antes que pudesse formular qualquer palavra, a porta do escritório se abriu abruptamente. Carlos, o segurança do prédio, entrou apressado, o rosto pálido e os olhos arregalados. Um acidente. Lá embaixo, o elevador ficou preso e o pessoal está em pânico. Ele gritou, cortando a tensão no ar como uma faca. O escritório se transformou em um frenesi. As pessoas começaram a correr, tentando entender o que estava acontecendo. Ricardo se levantou, seus ombros tensos. "O que está acontecendo?" perguntou sua voz. Firme, mas havia uma preocupação em seu olhar. Júlia sentiu o nó na garganta se apertar. Mas antes que pudesse pensar em sair, Ricardo a agarrou pelo braço. "Vá comigo. Precisamos ajudar." Os dois se juntaram à multidão que se dirigia ao andar inferior. O clima dentro do elevador estava insuportável. Gritos, choros e uma tensão palpável tomavam conta do ambiente. Júlia mal conseguia respirar e seu coração martelava contra o peito. Ela foi empurrada para frente, perto da porta do elevador. Então, um barulho horrendo de metal se retorcendo encheu o ar. O grupo recuou em pânico. Júlia viu os olhos de Ricardo se ampliarem. Ele estava pronto para agir, seu instinto de protetor aflorando. Mas, no meio da confusão, uma jovem que Júlia não havia percebido antes desabou no chão, a mão na barriga. "Minha filha, dentro do elevador." Ela gritou entre lágrimas. O caos aumentou. Ricardo se virou para olhar Júlia, os olhos cheios de determinação. "Fique aqui. Eu vou ajudar." Ele avançou, se lançando na direção da porta do elevador. E nesse momento, Júlia sentiu uma onda de pânico. "Não, Ricardo, espere!" gritou, mas sua voz se perdeu na gritaria. Ricardo alcançou a porta, mas antes que pudesse empurrá-la, ele hesitou. O olhar dele mudou. Algo passou pela sua mente. E então, como se tivesse recebido um choque, ele se virou para Júlia em um instante de completa clareza. "Júlia, eu preciso te contar uma coisa sobre o passado." Mas suas palavras foram interrompidas por um grito. O elevador se sacudiu, e então, de repente, uma explosão. O chão tremeu sob os pés de Júlia, e sua mente ficou em branco. Ele havia apenas conseguido abrir a porta um pouco, mas a pressão fez a estrutura do elevador ceder. A porta estourou, e tudo o que ela percebeu foi o escuro, o grito desesperado de Ricardo, e uma nuvem de fumaça. Quando a poeira começou a assentar, Júlia se arrastou, desesperada, em busca de respostas. O que aconteceu com Ricardo? A fumaça a envolvia, distorcendo a realidade. Uma luz piscou em sua visão, e enquanto se levantava, viu os rostos conhecidos ao redor dela. Todos em choque. A sirene das ambulâncias ecoou ao longe, mas a confusão transformou-se em silêncio. "O que houve com ele? O que aconteceu?" Júlia gritou, mas ninguém parecia ouvir. Ela precisaria descobrir a verdade. Mas o que se tornou evidente foi uma revelação ainda mais impactante. Carlos, o segurança, se aproximou, seu olhar carregado de um peso sombrio. Esse elevador não era para ser usado, era um teste, e alguém sabotou. Júlia sentiu o chão sumir sob seus pés.
A primeira coisa que sua mente gritou foi: Ricardo. Mas a segunda foi a pergunta crucial: até onde iam as traições? A revelação do escândalo de Ricardo estava apenas começando a se desenrolar, e tudo o que ela pensava saber sobre ele poderia ser uma mentira. O destino de Ricardo estava em jogo, e o que mais havia escondido? A tensão estava no ar, e enquanto os paramédicos chegavam, Júlia se preparava para um choque ainda maior. O verdadeiro jogo estava apenas começando. Júlia ainda estava atordoada quando ouviu a sirene das ambulâncias cada vez mais próxima. Um peso enorme no peito a fazia sentir que não conseguiria respirar. Ela olhou ao redor, buscando por Ricardo, mas o caos a cercava. A fumaça se dissipava aos poucos, revelando o cenário desolador. Rostos chocados, pessoas desesperadas, mas nada de Ricardo. Carlos, o segurança, estava agora ao lado dela. Sua expressão era de inquietude. Eu vi ele entrar no elevador, ele estava ali. Precisamos encontrá-lo, Júlia gritou, suas palavras tremulando com a adrenalina que corria em suas veias. Carlos olhou nos olhos dela e, pela primeira vez, parecia hesitante. Júlia, tem algo que você precisa saber. O tom de voz dele era sombrio, e Júlia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sobre esse teste, não era algo normal. Essa sabotagem foi armada. As palavras dele cortaram o ar e o coração dela disparou. O que você quer dizer? Como alguém poderia fazer isso? Ricardo, ele não é quem você pensa que é. Carlos respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo muito pesado. Ele estava envolvido. Esse teste era apenas uma parte de um plano maior. E a pessoa que está por trás disso é alguém próximo. Alguém que você conhece. Mais confusa do que nunca, Júlia sentiu um nó se formando na garganta. O que Carlos estava insinuando? A mente dela começou a correr ligando os pontos de forma frenética. Lembrou-se dos sussurros, de como algumas coisas não se encaixavam. O que você sabe? Perguntou ela, mais insistente do que nunca. Carlos hesitou, então, como se estivesse lutando contra uma corrente. Finalmente ele encontrou coragem e continuou. Sua amiga Amanda. Ela esteve aqui antes do acidente e discutiu com Ricardo. Eu soube que havia algo errado. Eles sabiam que esse teste aconteceria, e alguém queria que ele fracassasse. As palavras deslizaram por sua mente, como uma faca afiada. Amanda? Aquela? E sempre pareceu tão confusa com Ricardo. Mas por quê? Júlia sentiu a cabeça rodar. Por que ela faria isso? O que ela tem a ganhar com isso? Eu não sei todos os detalhes, mas sinto que isso vai muito além de uma simples rivalidade. Tem a ver com dinheiro, poder. Eles estão jogando um jogo muito maior do que você imagina. A voz de Carlos estava baixa, quase um sussurro. E agora com ele no elevador. Não sei o que acabou de acontecer. Um grito cortou o silêncio enquanto a multidão se aglomerava, e Júlia virou-se. Paramédicos estavam tentando abrir lentamente a porta do elevador. Desesperada, ela gritou por Ricardo, por qualquer sinal dele. Mas mais uma vez, o medo a paralisou. O que se passava na mente dele? Ele estava bem? E se tudo isso fosse uma armadilha? Por um instante, a tensão fez o ar parecer irrespirável. Cada movimento à frente parecia um último respiro de esperança e desespero. O tempo parecia arrastar-se agonizantemente devagar. Os flashes das luzes da ambulância iluminavam rostos pálidos e preocupados, mas Júlia não conseguia desviar o olhar da porta do elevador. E então, um estrondo. Ouvindo o ruído, todos se congelaram. O porteiro assistia, a respiração suspensa, e Júlia sentiu um frio na barriga que a fez tremer.
O que seria agora? Finalmente, a porta do elevador se abriu, e naquele espaço entre a luz e a escuridão, a figura de Ricardo surgiu, mas não estava sozinho. Uma mulher loira, desconhecida, aparecia ao seu lado, seu olhar direcionado para Júlia, um olhar que transbordava de segredos e ironia. Você finalmente chegou, disse a mulher, com um sorriso enigmático. Estava esperando por você. E nesse momento, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se juntar, tudo pareceu desabar. Quem era ela? O que mais estava oculto nessa teia de traições? Júlia sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que quer que estivesse prestes a ser revelado, mudaria tudo, e talvez até mesmo a vida de Ricardo. A figura da mulher loira ao lado de Ricardo era de tirar o fôlego. Júlia ficou paralisada, seu coração disparando. Quem era? Aquela mulher? O sorriso dela parecia tão triunfante, quase como se estivesse esperando por aquele momento. Ricardo olhou de relance para Júlia, seus olhos transbordando uma mistura de surpresa e confusão. Quem é você? Júlia não conseguiu conter a pergunta, a voz tremendo, a indignação tomando conta. A mulher apenas inclinou a cabeça, como se avaliando a situação com uma arrogância tranquila. Ah, você não se lembra de mim, Júlia? Disse ela, com um tom provocante. Sou Edna, uma velha amiga de Ricardo. Uma amiga que sabia de muitos segredos. Os murmúrios da multidão a envolveram, e Júlia se sentiu sufocada. O cenário ao redor de repente parecia distante. O que você está fazendo aqui? Ela mal conseguiu articular. O que aconteceu com Ricardo? Ele estava preso no elevador. Edna deu um passo à frente, ignorando a pergunta, como se estivesse no centro de um espetáculo. Você está tão encantada por ele, não está? Ricardo é um homem cheio de surpresas, e nem tudo que você sabe é verdade. O olhar dela era de desdém, como se estivesse fazendo o maior favor do mundo. Calma, Júlia, escute-a. Ricardo tentou intervir, mas seu tom não havia sido tão firme. Júlia percebeu que ele se afastava cada vez mais de ela. Escutar o quê? O que você sabe sobre o passado dele? O que você fez? Edna riu suavemente, mas o riso não era envolvente. Era cortante, como vidro quebrado. Eu fui a responsável por abrir os olhos de Ricardo. Você não fazia ideia do que ele realmente é. E quando ele finalmente descobriu, foi tarde demais. As consequências chegaram, e o elevador... Bem, você sabe do que ele é capaz. O mundo de Júlia virou uma confusão. O que Edna queria dizer? Ela precisava entender. Que consequências? Você quer destruir a vida dele? Destruir? Edna ecoou, e as pessoas em volta começaram a se agitar, atentas. Pelo contrário, eu vim salvá-lo. Ele estava preso em algo maior do que imagina, Júlia. Esse acidente foi uma armadilha, e estamos apenas começando a descobrir. Armadilha? Júlia mal conseguia se segurar. O medo invadia seu corpo como um veneno. Você está dizendo que isso tudo foi planejado? Por quem? Mas antes que Edna pudesse responder, Júlia viu algo se movimentar ao fundo. Uma silhueta que ela reconheceria em qualquer lugar. Amanda. A amiga dela parecia tensa, mal conseguindo controlar seus próprios olhos, cheios de culpa. Amanda? O que você está fazendo aqui? Júlia gritou, sua voz repleta de desespero. A mulher hesitou olhando para a bagunça. Júlia, por favor, deixe eu explicar. Explicar? Você sabia de tudo isso? O choque a fazia tremer, e a multidão murmurava, cada um absorvendo a nova dinâmica que estava se formando. Eu não sabia que isso iria acontecer, tentou Amanda,
mas cada palavra dela parecia ser drenada de qualquer significado. Mas eu sabia que Ricardo estava se metendo em problemas e eu não consegui fazer nada. Júlia se sentiu traída. Amiga ou não, o que mais poderia ter sido escondido? A tensão crescia e a porta do elevador estava completamente aberta agora. Mas as respostas pareciam estar cada vez mais distantes. O chão sob seus pés parecia desaparecer. Tudo o que pensava que sabia estava desmoronando como um castelo de cartas. Júlia, Ricardo insistiu, agora parecendo perdido, mas ela não conseguia olhar nos olhos dele. Os olhares de Edna e Amanda a consumiam. Há muito mais em jogo. Precisamos agir antes que seja tarde demais. Mas tudo que Júlia queria saber era: quem era realmente Ricardo? E a pergunta se espalhou como fogo, queimando sua razão. O que mais estava escondido? E se tudo isso sido um jogo desde o início? Nesse instante, o grupo ouviu gritos vindo da plateia. A atenção se virou para o fundo, onde um carro de polícia chegava de forma frenética, sirenes cortando o ar. O pânico tomou conta, e Júlia soube que a tempestade estava apenas começando. Uma verdade obscura estava a poucos passos de ser revelada, e ela estava no meio de tudo. O que mais estava prestes a ser desvendado? E quem, de fato, eram os verdadeiros traidores? As sirenes da polícia cortavam o ar tenso, ressoando como um alerta no coração de Júlia. Ela não conseguia desviar o olhar de Ricardo e Edna. O mundo parecia girar o que estava acontecendo. A realidade estava prestes a se dobrar em algo muito mais sombrio do que ela jamais poderia imaginar. Edna, com seu sorriso cínico, observou a confusão ao redor, como se estivesse no centro de uma peça de teatro. Você ainda não entendeu, Júlia. Ricardo sempre esteve mais envolvido do que você pensa. A lembrança da dúvida corroía a mente de Júlia. Como Edna poderia ter tanta certeza? O que ela escondia? Edna, Ricardo exclamou, agora jogando uma olhada nervosa para a multidão, tentando encontrar um jeito de controlar a situação. Você não pode simplesmente dizer essas coisas aqui. Mas a mulher loira não parecia se importar. Oh, querido, é tarde demais para esconder a verdade. Ela se voltou para Júlia, uma expressão de triunfo no rosto. Esse acidente não foi um mero acaso. Foi algo planejado, uma prova, e o verdadeiro jogo só está começando. Nesse instante, o elevador se tornou o foco de todos os olhares. Júlia sentiu seu estômago revirar. O que mais estava escondido ali? As palavras de Edna reverberavam dentro dela. Não era mais apenas sobre traições íntimas, mas algo macabro e muito, muito maior. Carlos, ainda ao lado, sussurrou. Júlia, você precisa saber, Ricardo não é quem você imagina. Antes que ele pudesse continuar, um homem alto e bem vestido surgiu pela multidão, seus passos cerimoniosos ecoando no chão. Ele se aproximou do grupo, ignorando os twitters de espanto e o frenesi que o cercava. O que está acontecendo aqui? Ele olhou para Ricardo, então para Edna. Eu disse que você não deveria se expor, Edna. Isso todo mundo a conhece. Júlia ofegou, seu coração disparando. O homem era familiar. Marcelo? Perguntou, e a multidão respirou coletivamente surpresos. Era o irmão de Ricardo, um empresário influente, conhecido por suas manobras difíceis nos negócios. Marcelo olhou fixamente para a mulher. Saia daqui. Você não pertence a esse lugar. Por que você está aqui? Edna provocou, seu tom desafiador. Achou que poderia ficar longe do que se desenrola? Você também faz parte desse jogo. A ironia na voz dela era palpável. O clima estava eletrificado, como se uma tempestade estivesse prestes a
Eclodir. Você não sabe de nada. Marcelo respondeu com um olhar desconfiado. Júlia percebeu a tensão entre eles, cada um carregando segredos não ditos, cada um mais próximo da verdade do que estava disposto a admitir. Algo estava errado, e ela precisava saber. O caos que uma vez fora o elevador, agora parecia insignificante diante do tumulto interno deles. O que era essa história de jogo e provas? Por que Ricardo estava no meio disso? O que a sabotagem significava para todos eles? Júlia, você precisa ir. Tudo isso é muito maior do que você imagina. Carlos insistiu, puxando-a para o lado. Um nó na garganta a impedia de responder. O que mais ia aparecer? O que mais mudaria? Não, posso ir, ela gritou, como se estivesse presa em meio à tempestade. Ricardo precisa de mim. O que está acontecendo de verdade? Nesse instante, o elevador atrás deles pareceu engasgar novamente. E antes que Júlia pudesse respirar, um som ensurdecedor cortou o ar. Um estrondo e o elevador desceu abruptamente, como se uma força invisível o puxasse. A multidão recuou em terror. As luzes piscaram, mergulhando a sala na penumbra. Quando a escuridão se dissipou, a cena que se desenrolou fez o coração de Júlia parar. Ricardo estava caído no chão, ensanguentado e sem movimento. Edna havia desaparecido, e seu sorriso agora parecia mais um pesadelo. O mundo de Júlia desabou, seu grito ecoou pela sala, perdida em meio ao choque que varreu o escritório. A verdadeira essência do jogo estava prestes a ser revelada, e tudo o que ela sabia até agora estava se transformando em poeira. Mas o que de fato havia acontecido a Ricardo? E mais importante, quem seria a próxima vítima nesse jogo obscuro que tilava os cordões entre amor, amizade e traição? O mistério estava mais profundo do que ela jamais sonhara. E agora, por o que aconteceu naquele elevador, seus próprios segredos estavam à beira de serem expostos. O destino estava em suas mãos, e ela não sabia se estava pronta para o que viria a seguir. O mundo de Júlia desabou, seu grito ecoando pela sala como um alerta desesperado. Seus olhos estavam fixos em Ricardo, caído no chão. Ele não se mexia. O coração dela martelava frenético dentro do peito. O que havia acontecido? As sirenes ainda ecoavam, mas tudo parecia distante. Ricardo! Ela correu até ele, o chão gelado sob seus pés. A multidão se arrastava atrás dela, mas Júlia só conseguia ver o corpo dele ali, vulnerável. A adrenalina impulsionava, uma mistura de medo e urgência. Enquanto se ajoelhava, tentou pousar a mão sobre o peito dele, buscando por um sinal de vida. Por favor, não, não. E então, um movimento nas sombras. Júlia ergueu o olhar. Era Edna, emergindo do caos com um brilho malicioso nos olhos. Ele sempre foi mais fraco do que você imagina, ela disse. A voz tranquila, como se estivesse simplesmente comentando sobre o tempo. E agora? Bem, você está prestes a descobrir. Descobrir o quê? Júlia respondeu, a raiva fervendo em suas veias. Mas antes que Edna pudesse responder, um barulho cortante cortou o ar. O elevador pareceu se agitar novamente, um som como um lamento profundo, e todos deram um passo para trás. Cuidado! Alguém gritou. A porta do elevador se abriu completamente, e a luz artificial iluminou um cenário aterrorizante. A figura de uma mulher emergiu do interior escuro. Não era qualquer mulher. Era Amanda, com o cabelo desalinhado e os olhos em choque. Mas uma coisa era clara. Algo estava muito errado. Júlia, eu não queria. Amanda começou a dizer,
mas a voz dela estava carregada de desespero. Foi um erro. Eu não sabia que tudo ficaria tão feio. Feio? O que você fez, Amanda? O desespero transformava a voz de Julia em um grito. O que você tem a ver com isso? Antes que Amanda pudesse responder, as luzes começaram a piscar novamente. A multidão estava em alerta, murmúrios de incerteza permeando o ar. Julia sentiu que o chão estava prestes a se abrir novamente. A tensão a cercava como uma cobra pronta para atacar. Então, como se o universo tivesse decidido brincar com suas emoções, uma explosão de luz jorrou do elevador. Todos recuaram em pânico, mas Julia ficou paralisada, os olhos fixos no que estava se formando na escuridão. Vocês não sabem de nada, Edna gritou, o rosto iluminado pela luz. Ricardo, ele não é quem você pensa que é. A revelação flutuava no ar, mas todos estavam tão focados na cena do elevador que não notaram a mudança. E então, o chão tremeu sob os pés de todos. A atenção de Julia se voltou para o elevador. Uma sombra saiu da escuridão. Era Ricardo. Mas havia algo diferente nele. Ele não estava mais caído. Seu olhar era afiado, e um sorriso sombrio se formou em seus lábios. Você não pode estar aqui! Julia gritou, sentindo a verdade desmoronando ao seu redor. O que estava acontecendo? Era como se tudo o que ela pensava saber sobre ele estivesse se transformando em cinzas. Ah, mas eu estou... Ricardo respondeu com uma voz suave e gelada. Eu sempre estive. E agora tanto você quanto Amanda vão entender o que significa jogar em um nível superior. Julia olhou para Amanda, esperando uma resposta, mas tudo que viu foi um olhar de medo nos olhos dela. E nesse momento, um suspiro coletivo se espalhou pela multidão. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em uma imagem aterrorizante. As traições, os jogos de poder, as mentiras. Tudo pulsava ao redor dela como um ciclo de desconfiança. Você nunca me amou de verdade, Julia. Era tudo uma questão de controle. Ricardo disse, dando um passo à frente, seus olhos flamejando, com algo que Julia não conseguia identificar. E agora? É minha vez de controlar tudo isso. O mundo dela desabava, e o que antes era um trio de amantes e amigos se transformava em um grande tabuleiro de xadrez, onde cada um tinha suas próprias motivações obscuras. O choque ardia na mente de Julia, enquanto tentava processar a verdade. Tudo era uma mentira? O que mais havia escondido? E antes que pudesse recuperar a compostura, a porta do elevador se fechou com um estrondo, mergulhando tudo em escuridão novamente. A multidão começou a se atropelar, e Julia não conseguia deixar de sentir que as respostas estavam quase ao alcance, mas sempre escapavam. O que vinha a seguir era um mistério que ameaçava todos naquela sala. E com um novo jogo de poder prestes a começar, a única certeza que Julia tinha era que precisava encontrar a verdade, mesmo que isso significasse confrontar a própria pessoa que amava. O mundo de Julia desabou, seu grito ecoando pela sala como um alerta desesperado. Seus olhos estavam fixos em Ricardo caído no chão. Ele não se mexia. O coração dela martelava frenético dentro do peito. O que havia acontecido? As sirenes ainda ecoavam, mas tudo parecia distante. Ricardo! Ela correu até ele, o chão gelado sob seus pés. A multidão se arrastava atrás dela, mas Julia só conseguia ver o corpo dele ali, vulnerável. A adrenalina impulsionava, uma mistura de medo e urgência. E enquanto se ajoelhava, tentou pousar a mão sobre o peito dele, buscando por um sinal de vida. Por favor. Não. Não. Era um momento de caos absoluto. As pessoas murmuravam, trocavam olhares perplexos. E então, um movimento nas sombras. Julia
ergueu o olhar. Era Edna, que surgia do caos com um brilho malicioso nos olhos. Ele sempre foi mais fraco do que você imagina, ela disse, a voz tranquila, como se estivesse simplesmente comentando sobre o tempo. E agora, bem, você está prestes a descobrir. Descobrir o quê? Júlia respondeu, a raiva fervendo em suas veias. Mas antes que Edna pudesse responder, um barulho cortante cortou o ar. O elevador parecia se agitar novamente. Um som como um lamento profundo. E todos deram um passo para trás. Cuidado! Alguém gritou. A porta do elevador se abriu, e de lá emergiu a imagem perturbadora de uma mulher. Era Amanda. Seus olhos estavam arregalados, como se tivesse visto algo terrível. Ela olhou para Júlia e gritou: Não! Volte! É uma armadilha! Mas antes que a palavra armadilha pudesse ser digerida, o teto do prédio tremulou. Uma parte dele estava desmoronando. Todo mundo gritou. Os seguranças tentavam organizar a evacuação, enquanto a estrutura do edifício ameaçava desabar. O que era uma discussão um momento atrás virou uma corrida desesperada pela segurança. Ricardo! Júlia gritou, enquanto as pessoas empurravam umas às outras, tentando chegar a uma saída. Ela se virou para ele, mas encontrou Edna paralisada. Sua expressão era de satisfação. Você não entendeu ainda. Ricardo queria que isso acontecesse. Ele estava no controle o tempo todo. Furiosa e confusa, Júlia olhou para Ricardo. Ele estava se levantando, mas não parecia a mesma pessoa. Como se estivesse acordando de um pesadelo. O que você fez? Júlia o interrogou, a voz tremendo. Eu não sei, disse Ricardo, o desespero tomando conta do seu olhar. Mas, nesse instante, uma luz inesperada iluminou o local, e as paredes começaram a tremer. Um grito ecoou, e algo caiu do teto. Não era um pedaço de gesso, mas uma caixa. E não uma caixa qualquer. Era uma caixa forte. A multidão hesitou, todos respirando fundo. Ricardo se aproximou da caixa com um ar sombrio, como se estivesse diante de uma coisa temida por muito tempo. Não, você não pode abrir, gritou Edna, mas era tarde demais. Quem colocou isso aqui? A voz de Júlia soava distante. Intrigada, avançou, mas Ricardo a segurou, seu olhar fixo na caixa. O pânico se espalhou entre as pessoas. O que havia dentro? Júlia, não! Ricardo começou, quase implorando, mas a ansiedade a fez ignorá-lo. Ele parecia estar lutando contra algo. Como se estivesse preso entre a verdade e uma mentira. E então, só quando Júlia se preparou para tocar na caixa, uma explosão de fumaça negra e densa invadiu a sala. Gritos eram ouvidos. Quando a fumaça dissipou, ela se virou para encontrar Ricardo com uma arma na mão, apontando para Edna. O chão estava coberto de papéis, segredos sendo revelados. Um dos papéis voou, e Júlia o pegou, os olhos escaneando o que estava escrito. Era uma lista de nomes, de amigos, de pessoas que ela conhecia. E o mais chocante, o nome dela estava lá. Ao lado dele, a informação estava escrita. Objetivo: eliminar. Você, gritou Júlia, a realidade esmagando-a. Você me usou? Ricardo olhou nos olhos dela, agora cheios de dor. Eu não queria que fosse assim. Mas os dois estamos no meio de algo muito mais profundo. É sobre poder, traições, e você se tornou uma peça nesse jogo. As emoções a envolviam como uma tempestade furiosa. O chão tremia com a verdade que estava se desdobrando. Júlia olhou para Edna e entendeu. Aquele sorriso não era apenas de triunfo.
mas de controle. O jogo que estava sendo jogado não era só entre eles. Era um terrível jogo de poder que tinha sido arquitetado por pessoas que nem ela conseguia imaginar. A explosão do elevador começava a parecer uma bênção. Uma única chance de escapar desse pesadelo. O que mais estava escondido. E mais importante, como tudo isso afetaria as pessoas que ela amava. O destino deles estava nas mãos de alguém que tratava a vida como uma partida de xadrez. E os próximos movimentos seriam cruciais. O que viria a seguir deixaria Júlia sem ar e sem certezas, mas com uma determinação maior do que nunca. Enquanto Júlia olhava para Ricardo, com a arma e aquela lista de nomes, o chão parecia tremer sob seus pés. A tensão no ar era insuportável. O mundo dela estava desmoronando e cada minuto parecia estrangulá-la com mais força. O olhar dela fixou-se em Ricardo. Como você pode fazer isso? Como pode ter me envolvido nesse jogo sujo? Ricardo hesitou, o rosto opaco pela confusão. Júlia, você não entende. Não é tão simples. A voz dele falhou, e Júlia viu uma centelha de medo nos olhos dele. O medo não era por ela, mas por algo muito maior. Eu não tenho. Escolha. Nesse exato momento, a porta do elevador começou a tremer novamente, e um barulho ensurdecedor ressoou. As luzes piscavam, e a atmosfera estava tão carregada que quase era possível ocar. O coração dela disparava, e a adrenalina a impelia. Ricardo, o que está acontecendo? Antes que pudesse responder, uma explosão de luz e fumaça irrompeu do elevador. Um gás denso invadiu o ambiente, causando gritos e pânico generalizado. Júlia começou a tossir, a visão embaçada. O que estava acontecendo? Quando a poeira começou a se dissipar, uma figura emergiu da nuvem. Era Amanda, mas ela não estava sozinha. Com ela havia um homem alto, vestindo um paletó escuro e um olhar inabalável. No instante em que Júlia viu aquele rosto, algo dentro dela estourou como vidro quebrado. Você! Júlia gritou, reconhecendo o homem. Era um dos principais acionistas da empresa, alguém que sempre estivera em segundo plano, mas cujas conexões eram poderosas e traiçoeiras. O que você está fazendo aqui? Júlia, precisamos correr! Amanda gritou, seus olhos arregalados de pânico. É uma armadilha. Ele não é quem você pensa que é. E no mesmo instante, o homem ao lado dela levantou a mão e começou a falar. Mas não antes que um tiro ecoasse. O som reverberou no ar, e a imagem de Ricardo, com a arma ainda em mãos, desmoronou. Júlia viu o olhar dele se transformar em confusão e dor. E em questão de segundos, ele caiu, atingido. O tempo parecia parar. As pessoas gritaram e correram em diferentes direções. Mas a única coisa que Júlia conseguia ver era o corpo de Ricardo no chão. O sangue se espalhando como tinta em uma aquarela, manchando o piso frio. Não! Não! Júlia se lançou em direção a ele, o desespero a consumindo. Ricardo, não! Fala comigo! Mas ele não se movia. O homem na sua frente apenas observava, seus olhos frios e calculadores. Um sorriso sutil de satisfação nos lábios. Isso é o que você estava esperando, Ricardo? Uma troca de poder? Disse ele, enquanto a multidão se afastava deles, atônita. Você não sabe o que está fazendo. Ricardo conseguiu murmurar, sua voz fraca e entrecortada. O que você quer de nós? A voz do homem se tornou gélida. Eu quero que você entenda que o seu jogo acabou. Todas as suas manipulações, suas estratégias, tudo irá desmoronar agora.
E nesse momento de tensão, Júlia sentiu como se sua mente estivesse a mil, tentando conectar as peças daquele quebra-cabeça absurdo. O que você planejou? Quem você realmente é? O homem apenas sorriu. Você vai descobrir, querida. Mas isso é só o começo. As luzes piscavam como se a própria verdade estivesse tentando ser revelada. A fumaça começou a se dissipar, mas as revelações estavam apenas começando. Júlia teve um pressentimento. Algo terrível estava prestes a acontecer. Não era só sobre Ricardo. Era sobre todos, eles. E quando a verdade surgiu, estava prestes a mudar tudo. O homem se virou para Amanda e disse: Você sempre foi a peça-chave, não foi, Amanda? O que acharia de um novo começo? O olhar de Amanda se turvou. Eu não me envolvo nisso. Desculpe, não dá para voltar atrás. O jogo não se acaba agora. Está apenas começando, disse o homem. E ao fazer isso, algo dentro do prédio começou a desmoronar. O que ela achava que era uma simples traição estava se revelando como um esquema maior, que envolvia alianças, segredos e um jogo perigoso que eles não iam conseguir escapar. E no fundo, enquanto o caos reinava, a única certeza que Júlia tinha era que, no meio de tudo isso, a vida dela acabou de ser cortada pela raiz. O que esse homem queria? E como todos eles estavam ligados àquela teia de traições. Enquanto o brilho das luzes se extinguia e a fumaça começava a cobrir tudo, mais perguntas surgiam. E talvez nenhuma resposta pudesse salvar a todos. O clima estava tenso. O homem de paletó escuro olhava fixamente para Ricardo, que estava no chão, ensanguentado. O coração de Júlia disparava. E as imagens se misturavam em sua mente. O que estava acontecendo? Ricardo, você não pode fazer isso! Ela gritou, tentando se aproximar, mas a dor pela situação a prendia no lugar. Amanda estava ali, pálida, as mãos trêmulas. Precisamos sair, isso não é seguro. Ela olhou desesperada para o homem, mas ele apenas cruzou os braços. Um sorriso sombrio dançando em seus lábios. Vocês ainda não entenderam. Isso tudo faz parte do plano. Ele cutucou Ricardo com o pé, que ainda lutava para se levantar. E agora? Você vai jogar pelo meu time ou vai se afundar ainda mais nessa mentira? Aquelas palavras ecoaram na mente de Júlia como um alerta. O que havia ali dentro realmente? Era uma armadilha. Uma trama que ia além dela. Da traição e do amor. O que você quer dizer com plano? Sua voz tremia. Que plano? O que você fez com o Ricardo? Mas o homem não a respondeu. O olhar de Edna estava fixo no caos, como se absorvesse cada momento. Você é uma peça essencial no nosso jogo, Júlia. Você sempre foi. Isso a fez estremecer. Ela nunca quis fazer parte de um jogo. Nunca quis que Ricardo a visse assim. Júlia apertou a mão ao redor do papel que encontrou. A lista de nomes. Você me usou. Nossa amizade, nossos momentos. Tudo foi uma farsa. Seu coração se despedaçava, enquanto a verdade começava a cair. Então, a porta do elevador se abriu novamente, quase como um eco do inferno. Todos se viraram para ver o que saía de lá. E, antes que Júlia pudesse entender, uma figura conhecida emergiu das sombras. Bruno, irmão de Ricardo, que todos acreditavam estar fora da cidade, mas não estava. Ele trouxe um grupo com ele e o estado de choque tomou conta. Parada! Ninguém se move! Bruno gritou, a voz firme, seus olhos escaneando o ambiente. Eu estou aqui para acabar com isso. O silêncio dominou o espaço. A tensão estava clara como o dia. O homem de paletó olhou surpreso. Você não deveria estar aqui, ele disse, mantendo a voz controlada. Mas os olhos revelavam um misto de fúria e medo.
Eu estava te procurando. Sempre soube que você estava por trás disso. Bruno respondeu, se movendo com uma confiança feroz. Você manipulou tudo, e agora estou aqui para acabar com essa palhaçada. E então, a reviravolta. O homem de paletó sacou uma arma. Você não deveria ter voltado, Bruno. Você não entende a profundidade deste jogo. Mas antes que o tiro pudesse ser disparado, uma explosão seguida de um imenso clarão e fumaça invadiu a sala. Júlia gritou. O chão a tremeu feramente e tudo se tornava confuso. Amanda e Júlia caíram para o lado enquanto as pessoas corriam em pânico. A visão voltou lentamente quando a fumaça se dissipou um pouco. No meio do caos, Júlia viu. Bruno estava de joelhos, segurando a cabeça. O que aconteceu? Um impacto tão forte que ela teve certeza de que era um tiro. O quarto estava em um turbilhão e o homem de paletó estava tão paralisado quanto. Todos. Mas o que mais a atingiu foi o grito de Ricardo, que se levantou da dor e revelou algo que deixou todos em silêncio. Bruno, você sabia? Você estava nessa também? A traição ecoou no ar, como uma lâmina cortando. Os olhos de Júlia se arregalaram. O que estava acontecendo? A verdade sobre o irmão, um segredo que nem ela sabia, se espalhou como um veneno pelas veias. Agora, perguntas sem resposta a consumiam. Se ele sabia, quão profundo era o poço de traições que a cercava. A sala estava em um frenesi, mas a única certeza que Júlia tinha era que as lealdades eram mais complicadas do que ela poderia imaginar, e o mundo dela estava desmoronando, revelando um jogo onde cada um tinha suas próprias razões, um mistério em que ninguém podia confiar em ninguém. E com tudo desmoronando, a única pergunta que restava era: quem sairia vivo dessa trama mortal? O silêncio pairava no ar, pesado e espesso. Júlia olhou para Ricardo, caído no chão, e o desespero a consumia. A mente dela rodopiava, misturando dor e confusão. Ricardo, por favor, reage, ela implorou, as lágrimas escorrendo. O rosto dele estava pálido, e uma parte dela temia que já fosse tarde demais. Ele não pode sair dessa, disse o homem do paletó, com um sorriso desprezível. Este é o fim dele. Aquela frase atingiu como um golpe. O coração dela pulsava com ferocidade. E, num ímpeto, ela se lançou para a frente, ignorando as vozes em volta. Bruno, ainda apoiado no chão, olhou para a cena, surpreso. O que foi que você fez? Ele se levantou devagar, claramente machucado. O homem de paletó se voltou para ele, com um olhar calculista. Eu sempre fui o melhor jogador, e você deveria saber disso. A fumaça ainda pairava, enquanto Júlia tentava entender o que acontecia. Edna se afastou, observando a situação se desenrolar. O pânico tomou conta de todos. Precisamos sair. Isso tudo vai acabar mal, gritou Amanda, as mãos trêmulas. Mas era tarde demais. Um eco ensurdecedor reverberou pelo local. O teto estava prestes a desabar. Agora! Júlia gritou. A adrenalina a empurrou, e sem pensar duas vezes, ela agarrou Ricardo e puxou para longe. As pessoas começaram a correr, mas ela permaneceu ao lado dele. Por favor, Ricardo, você precisa acordar. As lágrimas escorriam pela sua face agora. Os gemidos ao redor dela eram um lembrete constante do perigo. Bruno lutou para se levantar, observando os dois. Júlia, escuta, ele está perdendo muito sangue. Ele se aproximou, a urgência nos olhos. Nós precisamos achar um médico, agora. Ricardo finalmente abriu os olhos, mas a luz parecia incomodá-lo. Júlia,
O que aconteceu? Sua voz era um sussurro, mas suficiente para trazer um raio de esperança. Alguém me traiu. Eu sei, ela respondeu, segurando a mão dele. Mas estamos aqui. Não vou deixar isso acabar assim. O desespero era palpável, mas dentro dela havia uma centelha de coragem. Você precisa ir. Talvez seja o que ele quer, disse Bruno, com a voz carregada de desespero. O homem de paletó observava, a expressão dele cada vez mais nervosa. Negativo, Ricardo respondeu, aparentemente mais forte. Não é o fim para mim. À medida que ele falava, a sala tremeu novamente e o teto começou a se desintegrar. Júlia puxou Ricardo mais perto, determinada a não deixá-lo ir. A figura de Edna se afastou, rindo baixinho. Vocês nunca entenderão. É tudo uma questão de poder, e vocês estão perdendo. Mas Júlia não se importava. A única coisa que importava era Ricardo, e ela não ia deixá-lo. Bruno se virou rapidamente, mirando Edna. Se você acha que vai sair assim, está muito enganada. Com o olhar dela fixo na cena de caos, a tensão estava se intensificando. A sirene da polícia ecoou do lado de fora, mas antes que eles pudessem se mover, uma nova onda de fumaça invadiu o espaço. Júlia agarrou Ricardo com força, enquanto tudo ao redor começava a desmoronar. Vão embora agora, ela gritou, enquanto puxava Ricardo em direção à saída. No instante em que conseguiram atravessar a porta, uma explosão de luz iluminou o céu. O prédio inteiro estava colapsando. Júlia segurou a mão de Ricardo, puxando-o pela multidão que finalmente começou a se dispersar. Não havia tempo para mais palavras. A adrenalina corria forte em suas veias, cada passo mais rápido que o anterior. Finalmente, eles saíram para a rua, ofegantes e em choque. Na calçada, a confusão ainda reinava, mas a visão de Ricardo, acordado ao seu lado, trouxe um alívio repentino. Estamos fora, murmurou ele, parecendo mais forte do que antes. Júlia virou-se para ele, a gratidão inundando seu peito. Você me deu medo. Mas Ricardo apenas sorriu, sabendo que a luta ainda não havia terminado. Enquanto se afastavam do prédio que agora era um caos, a verdade estava começando a se desenrolar. O que realmente havia acontecido? Como Ricardo andava tão próximo do perigo? O que Edna queria? Uma nova jornada estava prestes a se iniciar, mas, naquele momento, Júlia sabia que eles estariam juntos, enfrentando o que viesse. E agora, enquanto você termina de ler esta história cheia de reviravoltas, não se esqueça de se inscrever imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que esses relatos continuem a chegar até você. Interaja nos comentários com suas reações e teorias sobre este final. Estou ansioso para saber o que você achou. E se você conhece alguém que precisa conhecer este desfecho, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos. Sua participação faz toda a diferença. Você faz parte dessa comunidade.